Um esboço escatológico. Eu sei que você gostaria de saber sobre esse assunto. Escatologia é um assunto que é muito procurado, né, esses últimos dias. E eu tenho certeza que você gostaria de ouvir a minha opinião, ou ver a minha opinião sobre o que eu acho da cronologia de um esboço, né, escatológico. Bem, eu posso te afirmar que em todas as minhas pesquisas eu posso sim montar um esboço escatológico. Não com a minha própria opinião, mas com aquilo que eu vejo na Bíblia e também no Espírito da Profecia. Então acompanhe comigo esses detalhes aí relacionados a um esboço escatológico, ou seja, aquilo que nos apresenta como uma sequência de eventos dos dias em que nós estamos vivendo até o momento da volta de Jesus a essa terra. Nós temos um ponto aqui, aonde a cronologia, né, do esboço escatológico vai falar sobre o povo de Deus e quando vai falar sobre o mundo social. E também quando vai falar só sobre um específico ou sobre todos, né, ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiro entendemos que 5 eventos entre o povo de Deus acontecem quase que simultaneamente. E eu arrisco dizer que eles já basicamente começaram a acontecer. Quais são eles? Sacudidura. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. E essa sacudidura tem o objetivo de levar o povo de Deus a uma reforma e um avivamento, segundo o evento. Terceiro, o povo de Deus, passando por essa reforma e esse reavivamento, será então será escolhido entre eles aqueles que receberão a chuva serôdia. Recebendo então a chuva serôdia, eles estão automaticamente dando um alto clamor e também serão sendo selados. Então, veja, todo o povo de Deus vai passar pela sacudidura, todos. Porém, nem todos vão passar por um reavivamento e uma reforma. Mas todos os que passarem por um reavivamento e reforma vão dar o alto clamor, vão fazer parte do alto clamor. Porém, nem todos que vão fazer parte do alto clamor serão aqueles que vão receber a chuva serôdia. E aí, a gente depois vai explicar um por um desses fatos, ou desses fatos à parte, para que você entenda esses eventos, o que eles significam. E, com toda essa atividade, é exatamente o momento em que o Senhor vai estar fazendo o selamento de seu povo. E veja, aqui é um selamento especial. Não é para todo mundo. O selamento não será para todo o povo de Deus, mas será para um povo muito especial. Ou seja, os reconhecidos, os que serão reconhecidos como 144 mil. Isto estará acontecendo entre o povo de Deus. De nossos dias à frente. Por que eu digo de nossos dias à frente? Porque o que nós já estamos vendo é como se fosse as atividades reais de uma sacudidura. Você não está na igreja. Você não está com probabilidade de ir à igreja. Então você deve ter a sua comunhão com Deus. Você deve buscar a sua comunhão com Deus mais do que tudo. E aí você vai ter várias pessoas que vão menosprezar isso aí e várias pessoas que vão se reanimar, porque ficam olhando para o que está acontecendo ao redor do mundo e ao mesmo tempo ficam olhando para a sua necessidade de estar mais próxima de Deus. Do outro lado aí, então, nós teremos cada dia mais a administração através de decretos, que culminará em decretos de leis dominicais. Logo depois, nós teremos aí no mundo social um comando centralizado, teremos um comando centralizado em um 10º, ou seja, o comando central aí dividido em 10 partes, 10 posições, 10
10 governos, 10, digamos assim, 10 setores de comando. E estes setores irão impor leis e decretos que culminarão com a marca da besta, que é um decreto que vai apresentar um sábado espúrio. O sábado é o sinal de Deus, Ezequiel 20:20. Mas o comando centralizado aí, nestes 10 reinos, desses 10 blocos, ele irá impor, então, um sábado espúrio. E esse sábado espúrio, aqueles que aceitarem de livre consciência, eles estarão, sim, não aceitando apenas um sábado espúrio, mas estarão aceitando o selo da besta. De um lado nós temos o selo de Deus, o povo sendo selado, porque eles vão guardar o sábado, o selo de Deus. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12. Do outro lado nós temos um grupo que vai estar selado com o selo da besta, porque vai estar guardando um falso sábado instituído pelas leis e decretos, que é, na verdade, um dia de domingo. A partir de então, nós teremos o mundo pronto, preparado para o grande combate, o Armagedon. É conhecido na Bíblia esse período como um pequeno tempo de angústia. Durante esse pequeno tempo de angústia, haverá um decreto de morte. O decreto de morte será exatamente baseado sobre uma imposição de que todos devem estar guardando o sábado espúrio. O fato de não estar guardando esse sábado espúrio vai condenar muita gente à morte. Só que o fato é que quando você é levado a obedecer ou morrer um sábado espúrio, aí é a hora do tudo ou nada. É a hora do selamento entre aqueles que estão recebendo o selo de Deus, o sábado, e aqueles que estão recebendo o selo da besta, o domingo. Este que está sendo imposto a partir de obrigações, a preço de morte. E quando isso acontecer, e não vai demorar muito, eu digo, o tempo dessa imposição não será tão grande, então acaba-se a oportunidade de salvação ou de perdão. Tudo encerra. O trabalho do Senhor sobre intercessão acaba. É o que muitos falam de final da porta da graça ou fechamento da porta da graça. É aquele termo lá em que o Senhor diz: olha, eu abro uma porta e ninguém fecha, mas quando eu fechar essa porta, ninguém abre. É exatamente o que está descrito lá em Apocalipse capítulo 3. Quando a porta da graça for fechada, ou seja, quando o Senhor parar a sua intercessão, o juízo investigativo chegar à sua conclusão, então nós teremos dois grupos de pessoas: aqueles selados com o selo de Deus, guardando o sábado, e o outro selado com o selo da besta, guardando o domingo. Ah, mas aí eu não vou guardar o sábado, mas também não vou guardar o domingo. Olha, quem não faz a escolha por um, vai ter que fazer a escolha por outra, sobre pena de morte. É isso que diz a profecia, registrado lá em Apocalipse capítulo 13. Ok? Então, a partir desse momento que o Senhor sai do lugar santíssimo, que acaba a sua intercessão, o Espírito Santo é retirado de toda a sua atividade aqui do planeta Terra. Qual é a atividade do Espírito Santo aqui no planeta Terra? São João 8 responde: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo vem para convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele não vai mais fazer as suas atividades, porque não há mais necessidade disso. Uma vez que, se você for convencido pelo Espírito Santo do seu pecado, da justiça que você precisa buscar, que é Jesus, e do juízo que vai vir, que é a destruição eterna, você vai correr para onde? Que Jesus não está mais lá. Então você vai a Jesus e não encontra. Algumas pessoas vão até buscar
mas não vão encontrar. Amós diz que eles vão de um mar a outro, de um lado a outro, correndo atrás da palavra de Deus, mas não encontrarão. Apocalipse capítulo 22, verso 11, 12, diz que acabou. Continue o ímpio na prática da impiedade. Continue o pecador na prática do pecado. O justo continua na prática da justiça. O santo continua a santificar-se. Ou seja, será exatamente aquele momento que a gente sempre fala aqui, onde Satanás irá então governar o planeta Terra. O Espírito Santo se retira de suas atuações ao redor do planeta, ao redor dos seus governantes, ao redor dos homens, e entrega totalmente o controle dos homens, o controle da humanidade para Satanás. Entende? E é exatamente nesse período, nesse contexto, que nós entraremos então no grande período de angústia. Lembra-se, quando Jesus falou em Mateus 24 sobre um grande período de angústia, ele estava falando exatamente sobre o período em que Satanás ia governar o planeta Terra. E quando Jesus contemplou, através do tempo, que o momento em que ele sai do santuário celestial e que o Espírito Santo entrega aqui todas as suas atividades a Satanás, e agora é Satanás que controlará todos os habitantes do planeta Terra, o Senhor diz, será um período de maior tribulação que houve na história. Ele diz, é um período de angústia qual nunca houve desde que há pessoas sobre a terra. E também não haverá depois. Porém, Satanás procura mostrar que Jesus é mentiroso. E é por isso que ele está fazendo todos os esforços para que, quando isso chegar, ele esteja altamente preparado para comandar o planeta. Por isso essa questão de globalização, por isso essa questão de unificação. Tem um detalhe aqui. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? Ele não é Deus. Então, porque ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não pode saber o que está acontecendo aqui se ele está em um outro lugar. É exatamente por isso que ele precisa de uma concentração de poder. É por isso que ele precisa de uma concentração de forças para poder mandar no planeta Terra. Ei, Babel. Lembra de Babel? A Torre de Babel tinha uma população mundial bem menos que temos hoje. E ali tudo estava o controle absoluto de Satanás. E aí Jesus diz assim, olha, o homem vai fazer cada dia mais coisas perversas. Eles vão fazer coisas sem limites. Está lá em Gênesis capítulo 11. Aí o Senhor diz, vamos lá, vamos descer, vamos confundir a língua deles ali. E foi o que aconteceu. Da Torre de Babel, todos os povos foram confundidos. Sabe quantos anos levou para que Satanás voltasse agora a controlar todo mundo novamente? Mais de 4.500 anos. Isso é muito tempo. Satanás tem levado muito tempo para juntar toda a população mundial sobre um só comando. Por isso que esta é o seu grande objetivo. Entende? Ele não pode estar presente em todos os lugares. Ele não é onipresente nem onisciente. Então ele precisa de um comando, algo centralizado, para que de onde ele passe uma ordem, todos os obedeçam onde quer que estejam. O que acontecerá entre o povo de Deus? A angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? Leia Gênesis, leia a história de Jacó, né? Lá em Gênesis, quando ele foi encontrar-se com seu irmão, ele botou todo o grupo, né? Toda a família, dividiu toda a família, porque ele estava com medo. O pessoal dizia assim, olha, teu irmão está vindo aí com 400 homens para te matar. Então ele ficou meio que com medo. Ele dividiu o grupo dele em várias partes, que ele dizia assim, se pegar um, os outros correm. Essa era a estratégia de Jacó. E aí ele saiu sozinho.
E quando ele sai sozinho, ele vai orar a Deus pedindo: Senhor, me ajude, não quero morrer. Ele era um pastor, ele era um fazendeirozinho com ovelha, gado, bem, mas o irmão dele era um líder militar, 400 homens de guerra, pronto para destruir qualquer grupo. Daí, quando ele começa a orar, ele não sabe a angústia dele. Qual era a angústia dele? Era não saber se o irmão dele ia destruir ele quando visse ou não. Então é aquela coisa, é aquela angústia de, sabe, o medo eminente da morte. Foi exatamente essa a angústia de Jacó. E é exatamente essa angústia que o povo de Deus vai passar. Por quê? Porque enquanto o povo está passando por essa angústia de Jacó, o povo de Deus, o povo, aqueles que têm o selo da besta, ou seja, o mundo social, vai estar sofrendo as últimas pragas. E o fato de estar sofrendo as últimas pragas quer dizer muita gente morrendo. Você já leu Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque dissestes, o Senhor, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe, é exatamente nesse meio em que você, selado pelo selo de Deus, estará vivendo aqui para testemunhar, olha o que o Salmo diz, testemunhar a recompensa dos ímpios. E esse testemunhar depois, estes 144.000 vão fazer uma música no futuro. Apocalipse capítulo 15 diz que essa música só eles conseguem cantar. Por quê? Foram só eles, os 144.000, que passaram por essa experiência. Então a música é contando a experiência. Lembra? Salmo 91, eles estão aqui para testemunhar o que aconteceu com os ímpios. E eles vão testemunhar para os mundos não caídos, para todo o universo, para todo o povo que estará com Jesus, de que o mal não compensa. E como foi Satanás governar o planeta Terra. Daí, todos irão aclamar em uma só voz: foi justo a destruição de Satanás e seus anjos. E todos aqueles que decidiram estar do lado dele. A batalha do Armagedon é descrita exatamente lá pela segunda, terceira praga como a personificação do próprio Satanás. Como assim? Todo o mundo social vai aguardar de forma ansiosa a vinda de Jesus, que para eles, no seu entender enganoso, pode ser Jesus. Mas nem todos sabem que é Jesus. Os comandos maiores satânicos saberão que não é Jesus, e sim Lúcifer. Ele vai personificar a volta de Jesus. É por isso que Jesus disse assim: olha, aquele dia haverá provas tremendas que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos vão estar aqui e não vão ser enganados. Primeiro porque a vinda de Lúcifer será muito parecida com a vinda de Jesus. A vinda de Lúcifer a esse planeta será muito parecida com a vinda de Jesus. Mas não será igual. Por isso que Jesus diz: se disseres, ele está aqui. Não, ele chegou aqui. Não acredite. Se disseres, ele veio e pisou aqui no planeta Terra, não acredita. Porque o Senhor virá como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente. Já viram os relâmpagos da tardezinha? Aqueles relâmpagos que eles não caem no planeta? É assim. Jesus também diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Quando eu vier, todo olho verá. Então assim, ó. Ei, se você vê alguém vindo pela televisão, pela internet, por qualquer outro meio, outra mídia, não é Jesus. Jesus virá e todo o olho verá. Outra coisa, quando Jesus vier buscar os seus, ele não vai pisar no planeta Terra. Ele simplesmente ficará nas nuvens
E os anjos é que vão nos tomar pela mão e levar do planeta Terra até a altura das nuvens. Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. Entendeu? Então podemos confirmar que o Armagedon, de fato, é exatamente o momento em que Satanás se apresenta neste planeta como sendo o Senhor Jesus vindo do céu e os seus anjos satânicos sendo representados ali pelos discípulos de Jesus. Interessante, né? Isso é possível. Lembre-se que o Espírito Santo entregou toda e qualquer autoridade para Satanás, para ele fazer o que quiser. A única coisa que ele não pode fazer é tocar no povo de Deus que está aqui. O povo de Deus vai ver, como diz o Salmo 91, 1.000 caindo para um lado, 10.000 caindo para um lado, mas ele vai ficar intocável. Por quê? Porque não seria justo. Se o povo de Deus, na grande batalha do Armagedon, Satanás se apresentando, as pragas caindo, o povo de Deus sofrendo ainda, ou sendo morto, entendeu? Não é que o povo de Deus não vai sofrer sim. Os 144 mil vão sofrer, por exemplo, a quarta praga. A quarta praga diz que o sol vai ficar quente. Os 144 mil, parte deles vão sentir calor mesmo pela praga. Outra coisa, eles vão sofrer fome. Os 144 mil vão passar por algumas situações de falta de comida. Só que são provas. A própria Bíblia diz que a sua água será certa, o seu pão será certo. E o próprio Salmo diz que a sombra do Onipotente descansará. Você está compreendendo o texto aqui? Não é que eles não vão passar por um momento em que o sol está sendo escaldante, mas é que eles vão encontrar refúgio mesmo passando por essa dificuldade. Não é que eles não vão ter o que comer, eles vão ficar sem ter o que comer, mas no último momento eles terão pão para se saciar. Apocalipse capítulo 7, verso 15 em diante, dá uma descrição do momento do livramento desse povo. E aí o anjo diz assim, eles não passarão mais pelo sol, eles não passarão mais pela fome e tal. Mas veja, isso não quer dizer que os 144 mil vão ficar sem nenhuma quentura. Lembre-se que eles vão viver aqui testemunhando. Então eles vão entender que o sol que está queimando os seus vizinhos, está queimando seus parentes, amigos, é um sol de fato escaldante, abrasador. Que a fome que está se espalhando em todo lado, alguns têm o que comer, outros não têm, alguns estão morrendo, outros estão vivendo, é uma fome real. Entenda isso. O Senhor dá o pão, mas o Senhor também vai dar a oportunidade para eles compreenderem que tudo isso é real. Por isso, quando você estiver passando por dificuldade, não peça para o Senhor tirar a tua dificuldade, mas peça para o Senhor te conduzir nesta dificuldade com as melhores opções possíveis que você pode suportar. Chegando então a um momento final, nós teremos ali então um momento da ressurreição. Ressurreição especial, descrita em Apocalipse capítulo 1, 7, 8, e também Daniel capítulo 12, dos versos 3 em diante, em que alguns vão ressuscitar para vergonha eterna. E alguns vão ressuscitar para a glória eterna. Aqueles que vão ressuscitar para a vergonha eterna serão exatamente aqueles que bateram no rosto de Jesus. São exatamente aqueles que cuspiram no rosto de Jesus. Lembra quando Jesus estava sendo julgado e o cara bateu no rosto de Jesus? Jesus ficou furioso com ele.
Não vamos dizer que Jesus não ficou zangado, Jesus ficou furioso com ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e com um olhar penetrante afirmou: de agora em diante, você verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Forte, né? Então, quando Satanás estiver aqui dominando, quando ser visto que o governo dele só traz morte e destruição, quando tudo isso for provado, então haverá uma primeira ressurreição. E esses serão dois grupos, tanto os ímpios quanto os mortos. E os ímpios serão esses aí que eu estou te falando. O Apocalipse também, o Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 diz assim: até aqueles que ultrapassaram irão ressuscitar para ver. Por isso que Daniel diz que esse grupo serão ressuscitados só para a vergonha eterna. Na verdade, esse grupo de ímpio, aqueles que zombaram tanto de Jesus, bateram, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, tu é o Cristo, tu é o rei, tu é o rei, eles agora vão sofrer uma vergonha, né? Porque agora eles vão contemplar o que eles fizeram com o rei do universo, com o governante de todo o universo, o único que poderia salvá-los. Quem serão os justos que estão aqui ressuscitando com esse grupo de ímpios? São todos os justos que morreram a partir da mensagem do terceiro anjo para cá. Não entendeu, né? Então vamos lá. A ressurreição dos justos vai acontecer em uma contagem regressiva. Ou seja, quem morreu por último ressuscitará primeiro. Hoje, por exemplo, milhares de pessoas ao redor do mundo estão esperando a volta de Jesus. Muitos vão morrer hoje, quando você está assistindo esse vídeo, esperando a volta de Jesus. E eles, o que mais querem é ver a volta de Jesus. Eles conhecem esse Jesus a quem eles creram. Eles estudaram sobre esse Jesus a quem entregaram sua vida. Então veja, eles ouviram falar, eles acreditaram que um dia uma nuvem branca, bem pequenininha, do tamanho da palma da mão de um homem, fosse apresentar no universo, no horizonte, e ela fosse aumentando, 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 até se tornar uma nuvem grande. E essa nuvem grande ali não era, na verdade, a nuvem, mas sim o próprio Jesus. Jesus vai exatamente fazer com que esse desejo seja revelado. Por isso, aqueles que dormiram, se você, por exemplo, dormir antes da volta de Jesus, mas aceitar essa mensagem, aceitar esse Jesus, você vai ressuscitar antes que Jesus venha. Quando ainda essa nuvenzinha, do tamanho da palma da mão de um homem, estivesse formando no horizonte. Então esse grupo ressuscita antes. E aí este grupo será em uma contagem regressiva. Como contagem regressiva? Os últimos que dormiram serão os últimos, serão os primeiros a acordarem. E assim vai se acordando, 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 até aqueles que ouviram tudo sobre Jesus. A conhecida mensagem do terceiro anjo. E aí depois, Jesus virá e ficará nas nuvens do céu ali plantado. Só então ele vai pedir ou falar que a terra dê conta de seus mortos, o mar dê conta de seus mortos, o além dê conta de seus mortos. Ou seja, depois que ele estiver ali, parado já nas nuvens do céu, é que todo o restante de justos irão ressuscitar. Por quê? Um dos pontos é porque muitos dos que irão ressuscitar, nesse momento, ou seja, nessa segunda etapa de ressurreição, a grande maioria dos que vão ressuscitar nunca ouviram falar sobre Jesus. Não sabe nem quem é, nem conhece. Quer ver uma coisa? Nós vamos voltar ao céu e Adão não vai conhecer Jesus. Adão não sabe quem é Jesus. Ele não viu Jesus. Ele sabia que
Jesus ia vir como homem e tal. Ele só vai reconhecer Jesus no céu. Só quando o cortejo todo chegar lá, é que ele vai ser, então, apresentado a Jesus. Igual a Adão, milhares de pessoas vão ressuscitar porque acreditaram, creram na mensagem, acreditaram no Salvador, mas eles não viram, não conhecem. Por isso que o céu será um local de encontro. Entenderam? Entendeu? Porque há duas ressurreições. Uma primeira, aqueles que morreram sabendo quem é Jesus, como ia acontecer, e o Senhor vai permitir que tudo isso aconteça do jeito que Paulo descreveu. Paulo é um desses que vão ressuscitar, né, no momento em que Jesus ainda está vindo. Mas imagina, Paulo é um desses. Mas Salomão, Davi e tantos grandes homens só vão ressuscitar depois que Jesus estiver então chegado às nuvens. Porque eles não conhecem essa parte da história que você e eu conhecemos. Assim, enquanto isso acontece, enquanto a grande ressurreição acontece, a ressurreição de todos os tempos acontece, todos os ímpios vão estar morrendo, porque há uma descrição terrível, descrita lá em Apocalipse, capítulo 6, dos versos 14 em diante, do que está acontecendo com o planeta Terra. Tudo está se destruindo. Segundo Pedro 3, a partir do verso 8 em diante, precisamente 9, 10, Pedro diz que a terra vai, os elementos abrasados se desfarão. Sabe o que é isso? Isso quer dizer que o calor, a intensidade, o esplendor da vinda de Jesus é tão grande que haverá destruição em todas as partes. Jeremias capítulo 4. Jeremias também descreve como a terra vai ficar. Vai ficar isolada. O profeta contemplou esse momento. E esse é exatamente o momento em que o Senhor recolhe todo mundo e leva para o céu. É o início do milênio. Ali começa 1000 anos de descanso do planeta Terra. A Terra será uma desolação tremenda. Jeremias descreve isso. O próprio Apocalipse, capítulo 20, o verso de 1 em diante, diz que quando Jesus vier, ou seja, o anjo ali apresentado, ali é o próprio Jesus, vai aprisionar Satanás aqui no planeta Terra. E então, e só então, Satanás não vai mais poder sair desse planeta Terra. Ele vai ficar aqui aprisionado, circunstancial, porque ele não vai ter mais ninguém para tentar, ele não vai ter mais ninguém para trabalhar ou com quem trabalhe, só vai estar ele e seus anjos aqui no planeta Terra. Você não sabia que ele não fica só aqui no planeta Terra? Ele faz as atrocidades dele aqui, faz destruição, o que ele quer aqui no planeta Terra, mas ele vai para os melhores planetas, os mais lindos planetas, não caídos. Passa a maior parte dos tempos por lá, tentando ver se algum deles pecam ou não. Pois é. Mas nesse período, ele será aprisionado aqui. O Senhor cortará dele todas as possibilidades de ir a um outro planeta. E aqui ele vai ficar contemplando esse planeta que ele dominou por um tempo e que trouxe tamanha destruição e sofrimento. 1000 anos. 1000 anos. Depois dos 1000 anos, acontece algo surpreendente. Acompanhe a gente aqui neste canal. Nos próximos vídeos, nós vamos dar sequência a este, tá bom?